Um CEO milionário rejeita todas as mulheres ricas, mas se apaixona por uma entregadora de comida pobre. Antes de começarmos a história, diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Aproveita a história. Richard Stone estava entediado, embora estivesse na festa mais exclusiva da cidade, cercado por mulheres ricas e admiradoras. Ele tentava esconder sua impaciência enquanto ouvia conversas vazias sobre viagens de luxo e joias raras. Ele estava prestes a inventar uma desculpa para sair quando algo inesperado aconteceu. Do outro lado da sala, um grito indignado cortou o ar. Que diabos é isso? Todos os olhos se voltaram para a entrada. Um homem distinto em um terno branco impecável, um dos banqueiros mais poderosos da cidade, estava agora completamente encharcado de suco vermelho. E bem na frente dele estava uma jovem simples segurando uma sacola de entrega do restaurante Sabor Oriental. Seus olhos estavam arregalados, como se ela tivesse acabado de acidentalmente detonar uma explosão. Meu Deus, me desculpe, eu não vi você aí. Ela gaguejou, em pânico, tentando limpar a camisa dele com um guardanapo. A sala inteira caiu na gargalhada. Quem deixa alguém assim entrar aqui? Ela provavelmente nunca viu um terno de perto. Que desastre! Leila sentiu o rosto queimar de vergonha. Eu só estava entregando um pedido. O aplicativo me mandou para o endereço errado. O banqueiro, ainda tentando salvar sua camisa, bufou de raiva. Tirem essa garota daqui agora. Antes que Leila pudesse reagir, um segurança apareceu e agarrou seu braço. Você não pertence aqui, ele disse friamente. Ela tentou se soltar, mas ele era muito forte. Espere, eu só estava fazendo uma entrega. Não estou invadindo. Foi quando Richard interveio. Solta-a. O segurança congelou. Os convidados trocaram olhares chocados. O banqueiro franziu a testa. Richard, não me diga que você está defendendo essa garota. Mas Richard ignorou completamente a indignação do homem e caminhou até Leila, cruzando os braços. Qual é o seu nome? Ele perguntou. E por que você está aqui? Leila engoliu em seco, ainda sem conseguir acreditar que o homem mais rico da cidade estava falando com ela. Sou Leila, ela disse hesitantemente. Trabalho no restaurante Sabor Oriental e faço entregas, mas o aplicativo me mandou para o lugar errado. Richard estreitou os olhos. Espere, esse é o restaurante que entrega yakisoba. Leila piscou, confusa. Sim. Como você sabe? Foi quando Richard sorriu pela primeira vez naquela noite. Então é você quem faz aquele yakisoba incrível. Leila coçou a nuca. Bem, é a receita secreta da minha avó. Eu só ajudo a preparar. Richard esfregou o queixo, pensando. Isso é perfeito. Preciso de uma cozinheira. Leila congelou. O quê? Os convidados arfaram em uníssono. Os olhos do banqueiro se arregalaram. Richard, você não pode estar falando sério. Mas Richard não se importou nem um pouco. Vou-te pagar 3 vezes o que você ganha como entregadora. Leila quase engasgou com a própria respiração. 3 vezes mais. Sim. Ela ainda estava em choque. Era muito dinheiro. Mas ela não podia simplesmente deixar sua avó sozinha no restaurante. Leila pensou rapidamente. Se ela fosse fazer isso, tinha que valer a pena. Então, cruzando os braços, ela soltou sem pensar, 5 vezes mais. Os convidados arregalaram os olhos. O banqueiro, ainda tentando salvar sua camisa, quase teve um ataque cardíaco. Richard ergueu uma sobrancelha, surpreso. Você é bem exigente. Tenho contas a pagar. Ele sorriu, divertido. 4 vezes. 4,5. Richard estreitou os olhos. Você sempre negocia assim. Só quando estou em apuros. A sala inteira estava em completo choque. O banqueiro bufou de frustração. Richard, você está realmente contratando essa garota. Mas Richard apenas continuou olhando para Leila. Então ele deu um sorriso de canto. Fechado. Os olhos de Leila se arregalaram. O quê? Você começa amanhã. Mas espere. A sala explodiu em sussurros e risadas. Leila olhou para Richard, depois para seu avental manchado, depois para as pessoas ricas ao seu redor. O que tinha acabado de acontecer? Ela só tinha vindo fazer uma entrega. E agora, ela tinha um novo emprego. E a pior parte? Ela estava trabalhando para um CEO bilionário completamente imprevisível. O que poderia dar errado? Na manhã seguinte, Leila acordou ainda sem conseguir acreditar no que havia acontecido na noite anterior. Ela piscou algumas vezes,
tentando organizar os pensamentos. Eu realmente concordei em trabalhar para um CEO bilionário. A voz de sua avó veio do outro lado da porta. Leila, querida, o café da manhã está pronto. Leila respirou fundo, levantou-se e saiu do quarto. Na pequena cozinha do restaurante Sabor Oriental, sua avó já estava terminando de fritar os rolinhos primavera para as primeiras entregas do dia. Então, como foi aquela grande festa? A senhora perguntou, sem nem se virar para olhá-la. Leila pegou uma xícara de café e sentou-se à mesa. Ah, foi ótimo. Causei um pequeno desastre, derramei suco em um banqueiro, quase fui expulsa e, bem, agora trabalho para Richard Stone. Sua avó congelou no meio do movimento, segurando a espátula no ar. O quê? Eu sei. Eu sei. Parece loucura, mas ele me ofereceu 5 vezes o que ganho aqui e, bem, eu aceitei, mas só meio período. Sua avó voltou a mexer os rolinhos primavera na frigideira, pensativa. E você confia nesse homem? Leila deu de ombros. Ele come nosso yakisoba toda semana. Se ele fosse perigoso, já teria tentado me sequestrar. A senhora riu e balançou a cabeça. Bem, então, vá em frente. Mas se ele te der problemas, me avise, e eu cuido dele. Leila terminou rapidamente o café e se levantou. Desejo-me sorte para não quebrar nada no meu primeiro dia. O prédio da Stone Enterprises era ainda mais intimidador de perto. Ao entrar, Leila sentiu a lufada de ar frio do ar-condicionado e viu dezenas de funcionários de terno e salto alto correndo de um lado para o outro, falando ao telefone ou digitando em tablets caros. Ela ajustou o avental, sentindo-se completamente deslocada. Uma recepcionista bem vestida olhou para ela com uma expressão neutra. Posso ajudar? Sou Leila, a nova cozinheira de Richard. A mulher pescou lentamente, como se tentasse descobrir se aquilo era algum tipo de piada. Após um breve e desconfortável silêncio, ela pegou o telefone e discou rapidamente. Sr. Stone, sua nova cozinheira está aqui. Leila ouviu uma resposta abafada do outro lado, e a recepcionista apontou para o elevador. Último andar. Leila respirou fundo e entrou, o estômago revirando de nervosismo. Quando as portas se abriram, ela encontrou algo completamente diferente do que esperava. A cozinha particular de Richard não era apenas uma cozinha. Era uma obra-prima, com bancadas de mármore, prateleiras de vidro e uma enorme ilha no centro. E, claro, Richard estava lá, encostado na bancada com os braços cruzados, esperando por ela. Demorou, hein? Me perdi 3 vezes no caminho, mas consegui. Ele riu e gesticulou para os ingredientes na bancada. Ótimo, vamos ver se você realmente sabe cozinhar. Você não testou isso antes de me contratar? Não, isso parece uma má decisão de negócios. Pode ser, mas se for terrível, eu simplesmente te demito e sigo em frente. Leila estreitou os olhos. Aquilo era um desafio. Você pode encarar dessa forma. Ela arregaçou as mangas. Tudo bem, vamos ver quem perde aqui. Leila pegou os ingredientes e começou a cozinhar um yakisoba simples, do jeito que sua avó ensinara. Ela podia sentir Richard observando-a ao tempo todo, o que a deixava um pouco nervosa. Você está olhando demais, ela murmurou enquanto mexia os vegetais. Estou estudando o processo. Não sei dizer se sou cozinheira ou um animal no zoológico. Ele desviou o olhar. Só estou me certificando de que minha comida será comestível. Leila revirou os olhos e se concentrou, mas logo um problema surgiu. Ela estava tão envolvida na conversa que adicionou molho de soja demais. O cheiro salgado encheu o ar e ela sentiu uma onda de pânico. Ah, não. O quê? Nada. Ela rapidamente tentou consertar, mas o estrago já estava feito. Richard pegou um prato, serviu-se de uma porção e pegou um par de pauzinhos. Ele deu uma mordida, mastigou lentamente e depois franziu a testa. Leila prendeu a respiração. Bem. Richard olhou para ela e fez uma pausa dramática. Você já esteve no oceano? Sim, por quê? Porque isso tem quase a mesma quantidade de sal. Leila gemeu. Ótimo, primeiro dia e já estraguei tudo. Richard largou os pauzinhos. É um erro de principiante, mas honestamente ainda é melhor do que muita coisa que já comi. Leila cruzou os braços. Então isso significa que passei no teste. Ele riu. Sim, mas com uma condição. Não me envenene. Sem promessas. Pouco tempo depois, enquanto Leila limpava a bancada, alguém entrou na cozinha sem bater. Um homem de terno com uma expressão severa. Sr. Stone, podemos conversar. Richard suspirou.
Leila, termine aqui e me encontro no meu escritório. Ela assentiu e observou os dois saírem. Sozinha na cozinha, Leila começou a se perguntar o que tinha acabado de acontecer. Em menos de 24 horas, ela passou de uma vida normal para trabalhar na Stone Enterprises, cozinhar para um empresário rico e arrogante e negociar seu salário como uma profissional experiente. E agora, ela tinha a sensação de que isso era apenas o começo. Leila terminou de limpar a cozinha e olhou ao redor. O lugar estava impecável e ela sentiu um pequeno orgulho. Se alguém lhe dissesse que um dia estaria cozinhando no escritório de um bilionário, ela teria rido. Mas agora ela estava ali. Secou as mãos no avental e caminhou pelo longo corredor em direção ao escritório de Richard. Quando chegou, parou em frente à porta levemente aberta. Lá dentro, Richard estava encostado em sua mesa, de braços cruzados, enquanto o homem de terno falava em tom sério. Este não é o momento certo para distrações, Richard. Você precisa se manter focado na fusão com o grupo Starling. Você não pode se dar ao luxo de perder tempo contratando cozinheiras de rua. Leila estreitou os olhos. Cozinheira de rua. Ela empurrou a porta e entrou sem hesitar. Se sou uma cozinheira de rua, então você é apenas um executivo de escritório. Dá no mesmo. O homem se virou para ela, surpreso com a interrupção. E você é a chefe pessoal do seu chefe. Richard conteve um sorriso e se virou para ela. Leila, este é Paul, meu consultor financeiro. Leila o olhou de cima a baixo. Paul, hein? Legal. Agora você pode parar de me chamar de cozinheira de rua. Paul desdenhou e se virou de volta para Richard. Você está realmente levando isso a sério? Richard deu de ombros. A comida dela é melhor do que qualquer restaurante 5 estrelas por aqui. Leila ergueu o queixo. Paul cruzou os braços. Tudo bem. Então por que você não apresenta esta chefe aos seus parceiros de negócios? Vamos ver se ela é realmente tão boa quanto você afirma. Leila piscou. O quê? Richard olhou para ela, considerando a ideia. Sabe, essa não é uma má sugestão. Os olhos de Leila se arregalaram. Espere, o quê? Paul sorriu, satisfeito. Amanhã à noite, Richard tem um jantar de negócios. Porque você não cozinha para os investidores. Se você for tão boa quanto ele diz, todos ficarão impressionados. Se não, eu ainda sou paga de qualquer maneira, Leila interrompeu sem perder o ritmo. Richard riu. Ela tem um argumento. Paul estreitou os olhos. Então está combinado. Leila cruzou os braços. E eu posso escolher o cardápio. Paul hesitou. Bem, geralmente, esses jantares têm pratos mais sofisticados. Mas fui contratada porque minha comida é boa, não porque sigo regras. Richard olhou para Paul, gosto disso. Paul suspirou. Só não faça ninguém passar mal. Sem promessas. Leila respondeu com um sorriso. Na manhã seguinte, Leila chegou cedo ao prédio da Stone Enterprises, carregando uma cesta cheia de ingredientes. Richard a encontrou na cozinha e olhou para as sacolas. Quantas pessoas você está planejando alimentar? 6 investidores. E você? Então, tecnicamente, 7. Mas é sempre bom ter comida extra. Richard pegou uma maçã da cesta e deu uma mordida. Então, qual é o cardápio? Leila se encostou na bancada. Pensei em algo simples, mas memorável. Isso soa como você. Começaremos com bolinhos de camarão, depois arroz frito especial, carne agridoce e yakisoba. Richard ergueu uma sobrancelha. Você vai servir yakisoba para milionários. Leila ergueu o queixo. Eles vão adorar. Richard riu e deu outra mordida na maçã. Você é teimosa. E sou boa no que faço. A noite caiu, trazendo consigo o jantar de negócios. Leila estava na cozinha, concentrada em preparar os pratos, quando ouviu os primeiros convidados chegando. Ela espiou pelo vidro e viu homens e mulheres elegantemente vestidos falando em voz baixa. Paul estava entre eles. E quando ele olhou para a cozinha, deu um sorrisinho convencido. Leila revirou os olhos. Richard apareceu ao lado dela. Nervosa. Eu. Leila ergueu uma sobrancelha. Nunca. Ele riu. Veremos. O jantar começou, e os pratos começaram a sair. Primeiro, os bolinhos de camarão dourados e crocantes. Depois, o arroz frito com vegetais frescos e ervas. A carne agridoce chegou, perfumada e brilhante. E, finalmente,
o yakisoba fumegante com macarrão artesanal e vegetais perfeitamente salteados. No início, os convidados provaram a comida com expressões neutras. Leila observava discretamente, o coração batendo forte. Então a mágica aconteceu. Os primeiros sorrisos apareceram. Olhares foram trocados. Alguém pigarreou e olhou para Richard. Isso é surpreendente. Outro investidor assentiu. Nunca comi um yakisoba tão bom. Paul parecia ter engolido um limão. Richard olhou para Leila do outro lado da sala e sorriu. Eu te disse. Leila piscou, surpresa. Ela não tinha apenas impressionado aquelas pessoas. Ela havia vencido. E pela primeira vez, percebeu que este novo emprego poderia ser mais interessante do que imaginara. O sucesso do jantar de negócios ainda estava na mente de Leila quando ela chegou para mais um dia na Stone Enterprises. O feedback dos investidores foi uma mistura de surpresa e encanto. Ela provara que mesmo comida simples podia conquistar qualquer um. O problema era que agora os funcionários da empresa pareciam tê-la notado também. Ao entrar no prédio, sentiu vários olhares sobre si. Sussurros enchiam os corredores. Então esta é a cozinheira misteriosa. Como alguém como ela entrou aqui? Ouvi dizer que o Sr. Stone está interessado nela. Leila arregalou os olhos. Interessado? Que ideia ridícula! Ela apressou o passo, agarrando firmemente a alça da sacola de compras. Precisava se concentrar no trabalho, não em fofocas. Mas assim que entrou na cozinha particular de Richard, algo chamou sua atenção. As bancadas estavam cobertas de embalagens de comida de restaurantes sofisticados. Pratos elegantes e delicadamente montados estavam espalhados pela mesa. Mas Richard, parado perto da bancada, segurava um garfo e olhava para a comida como se estivesse sendo forçado a comer areia. Leila largou a sacola e cruzou os braços. O que está acontecendo aqui? Richard suspirou e largou o garfo. Paul insistiu que eu provasse comida de alguns dos melhores chefes da cidade para refinar meu paladar. Leila pegou uma das tampas das embalagens e leu o nome do restaurante, Leblanc. Ah, sim, o lugar que cobra $500 por um pratinho minúsculo que parece decoração de mesa. Ela olhou para os pratos e franziu a testa. Isso não parece comida. Parece arte moderna. Richard riu. Finalmente, alguém que concorda comigo. Ela pegou um garfo e espetou um pedaço de carne delicadamente decorado com uma folha de ouro. Provou e fez uma careta. Isso tem gosto de papelão temperado. Richard soltou uma gargalhada. Exatamente. Leila olhou para ele, depois para as luxuosas caixas de comida, estreitando os olhos. Você já tinha comida boa aqui, e deixou tudo isso ser desperdiçado só para provar pratos gourmet. Culpo Paul. Ele quer que eu refine meu paladar. Leila revirou os olhos e começou a desempacotar a sacola que havia trazido. Bem, se é paladar refinado que ele quer, vou mostrar a ele o que é comida de verdade. Richard observou enquanto ela começava a preparar um prato de arroz frito com frango e um molho especial. Você está cozinhando só para provar um ponto, não é? Ela sorriu. Sempre. Logo, o cheiro de comida fresca encheu a cozinha. Richard, ainda sentado à bancada, observava atentamente enquanto Leila finalizava o prato. Quando ela colocou a tigela na frente dele, ele não hesitou. Pegou os pauzinhos e deu a primeira mordida. Seus olhos se fecharam por um momento, e ele suspirou. Isso é bom. Leila cruzou os braços, satisfeita. Melhor que os pratos caros. Richard sorriu brincalhão. Sem comparação. Mas antes que Leila pudesse responder, a porta da cozinha se abriu, e uma mulher loira em um terninho elegante entrou como se fosse a dona do lugar. Richard, querido, estive-te procurando. Ela parou quando notou Leila e ergueu uma sobrancelha. Quem é esta? Richard deu outra mordida em seu arroz frito sem nem olhar para a mulher. Leila, minha chefe pessoal. A loira riu dramaticamente. Uma chefe? Como assim? Você nunca precisou de uma chefe. Leila notou a maneira como a mulher a olhava, aquele típico olhar de quem avalia se ela pertencia ali. Bem, agora ele precisa, Leila respondeu com um sorriso malicioso. A loira pareceu surpresa com sua ousadia. Richard suspirou e afastou o prato. Leila, esta é Miranda. Ela é sua ex-namorada. Leila adivinhou. Miranda riu novamente. Oh, querida. Eu ainda sou muito parte da vida de Richard. Leila estreitou os olhos. Sorte a sua. Richard apenas esfregou a têmpora, claramente cansado. Miranda, o que você quer?
Ela sorriu e colocou a mão no ombro dele. Jantar. Hoje à noite, no Leblanc. Como nos velhos tempos. Leila mordeu o lábio para não rir. Richard suspirou. Tenho uma reunião. Então amanhã. Ele olhou para Leila, depois para Miranda, e suspirou novamente. Tenho minha própria chefe agora. Não preciso sair para comer. O sorriso de Miranda desapareceu por um momento, mas ela rapidamente se recuperou. Bem, espero que sua nova chefe seja muito talentosa, porque duvido que algo possa superar um jantar no Leblanc. Leila se encostou na bancada. Se você quiser, posso preparar algo especial para você. Miranda a olhou de cima a baixo. Oh, querida, duvido que você seja capaz disso. Leila sorriu docemente. Só há uma maneira de descobrir. Richard segurou um sorriso enquanto Miranda lhe lançava um olhar cortante. Até mais, Richard. E com isso, ela saiu da cozinha, deixando para trás um forte cheiro de perfume caro. Leila se virou para Richard. Ela sempre foi assim. Pior. Então, boa sorte. Richard riu e voltou para sua refeição. Obrigado, vou precisar. Leila tomou um gole de suco e se encostou na bancada, observando Richard enquanto ele terminava de comer. Ela ainda não o entendia completamente. Ele era um bilionário, cercado por pessoas oportunistas, vivendo em um mundo completamente diferente do dela. Mas, de alguma forma, ele parecia normal. E isso era um problema, porque quanto mais normal ele parecia, mais Leila sentia que precisava manter a guarda alta. Era melhor não se apegar. Isso era apenas um emprego, ou pelo menos era o que ela continuava dizendo a si mesma. No dia seguinte, Leila chegou ao escritório de Richard sentindo-se estranhamente à vontade. Em poucos dias, ela já havia se adaptado à rotina peculiar de cozinhar para um bilionário excêntrico e lidar com os olhares desconfiados da equipe. Mas o que ela não esperava era encontrar Richard e Paul no meio de uma discussão acalorada tão cedo pela manhã. Isso é ridículo, Richard, Paul exclamou, batendo a mão na mesa. Parece um grande desafio para mim, Richard respondeu com um meio sorriso, cruzando os braços. Leila parou na porta, segurando uma sacola de ingredientes frescos. Estou interrompendo algo importante. Paul suspirou e passou a mão pelo rosto, claramente frustrado. Diga a ele você mesma que essa ideia é ridícula. Leila franziu a testa e olhou para Richard. O que é agora? Richard apontou para um jornal aberto na mesa. A manchete destacava um evento beneficente de culinária com alguns dos melhores chefes da cidade. Paul acha que não sou capaz de vencer esta competição de culinária. Leila piscou, incrédula. Você quer participar? Richard deu um pequeno sorriso. Por que não? Paul revirou os olhos. Porque você é um CEO, não um chefe. Leila cruzou os braços e estreitou os olhos. Richard, você sabe pelo menos cozinhar um ovo. Ele inclinou a cabeça. Fiz macarrão instantâneo uma vez. Paul jogou as mãos para o alto, exasperado. Viu? Ele não tem a menor chance. Leila mordeu o lábio para não rir. Bem, então sugiro que ele arranje uma boa professora. Richard olhou para ela. Você está se oferecendo para me ensinar. Ela deu de ombros. Se você prometer não incendiar a cozinha. Os dias seguintes foram puro caos. Leila rapidamente descobriu que Richard Stone, o homem responsável por bilhões de dólares em investimentos, era completamente desajeitado na cozinha. Na primeira tentativa de cozinhar um bife, ele quase incendiou a frigideira. Por que tanta fumaça? Ele tossiu, abanando a mão no ar. Porque você aumentou o fogo demais. Leila exclamou, tirando a frigideira dele. Na segunda tentativa, ele tentou picar cebolas e acabou cortando o próprio dedo. Ai! Meu Deus, você é um perigo para si mesmo. Para a terceira lição, Leila decidiu ensiná-lo algo simples, um sanduíche. Mas, de alguma forma, até isso deu errado. Você não pode colocar meio pote de maionese, Richard. Mas eu gosto de maionese. Paul, que ocasionalmente verificava o progresso deles, sempre saía balançando a cabeça. Isso vai ser um desastre total. Leila, no entanto, estava determinada. Ele pode ser um desastre agora, mas vai melhorar. Richard ergueu uma sobrancelha. Você tem tanta fé em mim. Ela sorriu de canto. Não, mas gosto de um desafio. Finalmente, o dia do evento chegou. O salão estava lotado de chefes renomados e empresários influentes. A imprensa cobria cada detalhe e os jurados estavam ansiosos para provar os pratos dos competidores.
Richard usava um avental impecável e, apesar de sua falta de experiência, parecia surpreendentemente confiante. Leila ficou nos bastidores, observando com uma mistura de apreensão e orgulho. Então a competição começou. Os participantes tinham 1 hora para preparar um prato original. Richard pegou seus ingredientes com determinação e começou a cozinhar. Leila prendeu a respiração. Ele ainda era um desastre. Sim, mas nos últimos dias, ele havia melhorado. Ela o observou picar os vegetais, ainda devagar, mas sem se machucar. Viu preparar o molho, concentrado e sem desperdiçar ingredientes. E viu quando ele montou o prato com precisão, sem exagerar na maionese. Quando o tempo acabou, os pratos foram apresentados aos jurados. Leila mordeu o lábio. Os jurados provaram cada um, murmurando entre si. Então chegaram ao prato de Richard. Um silêncio encheu a sala enquanto um dos jurados pegava um garfo e dava uma mordida. O segundo jurado fez o mesmo. E o terceiro? Leila prendeu a respiração. Então um dos jurados limpou a boca e olhou para Richard. Senhor Stone, devo admitir, o suspense na sala era quase insuportável. Isto está surpreendentemente delicioso. Leila soltou um suspiro de alívio. Paul, observando de longe, arregalou os olhos. Mas como? O segundo jurado assentiu. O equilíbrio dos sabores, a textura, verdadeiramente impressionante. Richard deu um leve sorriso e olhou para Leila, que simplesmente lhe fez um sinal de positivo. Quando os resultados finais foram anunciados, Richard não venceu. Mas ficou em segundo lugar. E para um CEO que nunca havia cozinhado antes, isso era mais do que uma vitória. Quando o evento terminou, Richard aproximou-se de Leila com um sorriso satisfeito. Então, professora, fiz um bom trabalho. Ela sorriu. Diria que você passou com louvor. Ele se aproximou. Há algo que venho querendo perguntar. Leila cruzou os braços. O que é? Richard inclinou a cabeça, pensativo. Que tal abrirmos um restaurante juntos? Leila piscou, surpresa. O quê? Ele sorriu. Estou falando sério. Sua comida é incrível. E, honestamente, estou começando a gostar disso. Leila olhou para ele, tentando descobrir se ele estava brincando. Mas pelo brilho nos olhos de Richard, ela percebeu que não. E pela primeira vez, ela começou a se perguntar. Talvez este não fosse apenas o fim de um desafio. Talvez fosse o começo de algo muito maior. Após o evento de culinária, Leila pensou que sua vida voltaria ao normal. Mas desde que Richard sugeriu abrirem um restaurante juntos, sua mente não parava de girar. Ah! Uma sócia de negócios com um bilionário. Parecia piada. Mas quando chegou ao escritório naquela manhã, percebeu que Richard não estava brincando. Bem no meio da enorme mesa de conferências havia uma pilha de documentos. Bom dia, professora de culinária. Richard cumprimentou com um sorriso malicioso. Leila olhou para os papéis e estreitou os olhos. O que é isto? Richard cruzou os braços. Possíveis locais para o restaurante. Leila piscou. Espere, você realmente quer abrir um restaurante comigo? Ele puxou uma cadeira e sentou-se, batendo levemente nos papéis. Não só quero, como já comecei a procurar os melhores lugares. Ela soltou uma risada nervosa. Richard, isso é loucura. Sou apenas uma cozinheira que aprendeu a fazer boa comida com minha avó. Ele deu de ombros. E eu sou apenas um bilionário que nunca cozinhou na vida e quase incendiou a cozinha tentando fritar um bife. Parece um bom equilíbrio. Leila balançou a cabeça, incrédula. Você realmente não tem ideia do que está fazendo, não é? Richard sorriu. Eu só sei que todo grande investimento começa com um bom plano. E eu tenho um. Ela suspirou e puxou uma cadeira, sentando-se ao lado dele. Ok, suponha que eu concordo com essa ideia maluca. Onde você planeja abrir este restaurante? Richard abriu um dos documentos e apontou para os locais. Tenho 3 opções. Uma no centro, outra em um bairro nobre e uma terceira perto da sua vila. Leila congelou. Perto da minha vila. Richard assentiu. Pensei que seria uma ótima maneira de apoiar sua comunidade. E, honestamente, comida caseira tem um forte apelo. Ela olhou para ele desconfiada. Isso foi ideia sua ou do Paul? Richard riu. Minha. Paul acha que é um erro investir fora do centro comercial. Mas eu discordo. Leila mordeu o lábio, pensando, isso é sério. 100%.
Ela ficou em silêncio por um momento, tentando organizar os pensamentos. Seria uma oportunidade incrível, mas também um risco enorme. Richard percebeu sua hesitação e apoiou os cotovelos na mesa. O que te impede? Leila suspirou. Minha avó. Não quero deixá-la sozinha no restaurante. Richard inclinou a cabeça. Então traga-a para o novo restaurante. Os olhos de Leila se arregalaram. Você faz parecer tão simples. Não é? Ela é uma ótima cozinheira. Você também é. Seria um negócio de família. Leila ficou sem palavras. Richard sorriu. Vamos, Leila. O que você tem a perder? Ela respirou fundo. Tudo bem, mas quero metade do poder de decisão sobre o restaurante. Fechado. E nada de preços exorbitantes. Quero que seja acessível para todos. Richard ergueu uma sobrancelha. Você realmente sabe negociar. Leila sorriu. Aprendi com você. A primeira coisa que Leila fez depois de sair do escritório foi correr para casa para contar à avó. Quando chegou à pequena cozinha do sabor oriental, encontrou a velha senhora calmamente dobrando aventais. Vovó, você não vai acreditar nisso. A mulher ergueu os olhos e sorriu. O que foi, Leila? Ela puxou uma cadeira e sentou-se. Richard quer abrir um restaurante comigo. Comigo. Sua avó piscou algumas vezes, surpresa. O bilionário para quem você trabalha. Leila assentiu, animada. Sim, e ele quer abri-lo perto da vila. A velha senhora sorriu suavemente e continuou dobrando os aventais. E você quer isso? Leila ficou em silêncio por um momento. Acho que sim, mas só se você vier comigo. Sua avó riu. Minha querida, estou velha demais para começar um novo restaurante, mas preciso de você. Este restaurante só existe por sua causa. Sua avó pegou suas mãos. Sempre estarei aqui para você, Leila, mas é hora de você construir sua própria história. Leila sentiu um aperto no peito. Sua avó estava certa. E pela primeira vez, ela percebeu que talvez estivesse pronta. Nos dias seguintes, Richard e Leila começaram a trabalhar no projeto do restaurante. As discussões foram intensas. Quero pratos acessíveis. Leila insistiu, mas sem comprometer a qualidade, Richard contrapôs. Eles debatiam tudo, desde o nome do restaurante até o cardápio. Que tal sabor de casa? Richard sugeriu. Leila franziu a testa, meio genérico. E o que você sugere? Ela pensou por um momento e depois sorriu. Sabores da vila. Richard ponderou e assentiu. Gosto disso. Lentamente, tudo começou a tomar forma, mas havia um detalhe que ninguém esperava. Na noite anterior à assinatura do contrato do restaurante, Leila recebeu uma visita inesperada, Miranda. Ela apareceu na porta do Sabor Oriental com um sorriso malicioso. Precisamos conversar. Leila cruzou os braços. Não tenho nada para falar com você. Miranda entrou sem ser convidada e olhou ao redor com desdém. Então é aqui que você trabalhava. Faz sentido. Leila suspirou. O que você quer, Miranda? A loira sorriu e se aproximou. Só quero te avisar para ter cuidado. Leila ergueu uma sobrancelha. Cuidado com o quê? Miranda ajeitou o cabelo e suspirou dramaticamente. Você pode pensar que Richard está sendo generoso, mas homens como ele não fazem nada sem uma agenda oculta. Leila cerrou os punhos. O que você está insinuando? Miranda deu de ombros. Só estou dizendo que quando ele se cansar desse joguinho, vai-te descartar. Leila sentiu o sangue ferver. Engraçado, porque parece que ele se cansou de você primeiro. Miranda ficou vermelha. Veremos quanto tempo você dura, queridinha. E com isso, ela saiu. Leila sentiu um aperto no peito. Ela não queria acreditar em nada do que Miranda disse. Mas e se fosse verdade? Ela não podia se enganar. Richard era um bilionário. Ela era apenas uma cozinheira simples. E se tudo isso fosse apenas um capricho passageiro para ele? No dia seguinte, Leila entrou no escritório de Richard, determinada a falar. Mas antes que pudesse dizer uma palavra, ele já estava assinando os papéis do restaurante. Pronto, somos oficialmente sócios agora. Leila engoliu em seco. Não havia como voltar atrás. Agora, ou daria tudo certo, ou tudo daria terrivelmente errado. Após assinar o contrato, Leila se viu oficialmente sócia de um bilionário. E por mais absurdo que parecesse, ela tinha um restaurante para inaugurar.
Mas isso não significava que seria fácil. Pelo contrário, Richard, com toda a sua experiência em negócios, queria que tudo fosse perfeito. Precisamos de uma identidade visual forte, ele disse, enquanto olhava opções de logo na tela do computador. Leila, sentada à sua frente, descansava o rosto nas mãos. Richard, algo que transmita sofisticação, mas que ainda seja acolhedor. Algo moderno, mas com um toque rústico. Leila suspirou. Richard. Ele finalmente olhou para cima. O quê? Ela cruzou os braços. Isto é um restaurante, não uma empresa de tecnologia. Richard inclinou a cabeça. Mas a marca é importante. Leila revirou os olhos. Mais importante que a comida. Ele deu um sorriso de lado. Ok, vamos focar na comida. Leila respirou fundo. Obrigada. Mas mal teve tempo de relaxar antes que Paul entrasse na sala com uma pilha de papéis. Temos um problema. Leila fechou os olhos por um segundo. Claro que temos. Richard pegou os papéis. O que aconteceu agora? Paul suspirou. O imóvel que escolhemos para o restaurante precisa de reparos urgentes, mais do que esperávamos. Leila arregalou os olhos. O quê? Paul assentiu. Problemas elétricos, vazamentos e, bem, digamos que havia um ninho de pombos dentro da cozinha. Leila pôs as mãos na cabeça. Isso não pode estar acontecendo. Richard folheou os papéis, pensando, podemos consertar isso. Vai atrasar um pouco as coisas, mas não é nada impossível. Paul cruzou os braços. Só que vai ser caro. Leila arregalou os olhos. Quão caro? Paul hesitou. Richard, por outro lado, parecia indiferente. Não se preocupe com isso. Leila bateu a mão na mesa. Não se preocupar. Richard, este não é só o seu dinheiro. Sou sua sócia. Preciso saber. Ele a encarou por alguns segundos. Então pegou uma caneta e rabiscou um número em um pedaço de papel. Leila pegou o papel, olhou para o número e quase caiu da cadeira. Você enlouqueceu. Richard deu de ombros. É um investimento necessário. Leila bateu na testa. Um investimento necessário. Richard, com esse dinheiro, eu poderia comprar metade da cidade. Paul, que parecia estar se divertindo com a cena, apenas observava. Leila respirou fundo. E se encontrarmos outro lugar? Richard balançou a cabeça. Este é o lugar certo. Mas ele cruzou os braços. Você confia em mim? Leila congelou. Ele perguntou tão seriamente. Ela suspirou. Tudo bem, mas se este restaurante falir, vou te assombrar para sempre. Richard riu. Justo. Nos dias seguintes, o restaurante se tornou um canteiro de obras. Leila passava os dias supervisionando cada detalhe. E Richard, bem, ele tentava ajudar. Richard, não. Essa tinta é para as paredes, não para o balcão. Tem certeza? Acho que daria um toque moderno. Não. Paul observava de longe, tomando café. Sabe, eu realmente deveria trazer uma câmera para gravar isso. Richard jogou um pincel nele. E assim os dias se passaram, até que finalmente o restaurante começou a tomar forma. E quando Leila entrou no espaço finalizado pela primeira vez, seu coração deu um pulo. Era real. Ela se virou para Richard, comovida. Isto é incrível. Ele sorriu. E isto é só o começo. O próximo desafio, contratar a equipe. Leila queria pessoas da vila, pessoas que realmente entendessem o sabor da comida caseira. Richard, por outro lado, insistia que precisavam de um chefe renomado. Leila, precisamos de alguém com experiência. Eu tenho experiência. Alguém com qualificações. Ela pôs as mãos na cintura. Ah, claro, porque um diploma ensina o que minha avó fazendo há 50 anos. Richard suspirou. Não foi isso que eu quis dizer. Leila cruzou os braços. Então me deixe montar minha própria equipe. Ele ergueu uma sobrancelha. Você está tão confiante assim. Ela sorriu. Vou provar que estou certa. E assim começou a busca por funcionários. Leila foi direto para sua vila. Senhor Pedro, o senhor ainda cozinha aquele feijão incrível. Dona Rosa, está procurando um novo emprego. Você não. Lembra quando queria ser padeiro? Tenho uma proposta. Em poucos dias, ela tinha sua equipe pronta. E quando Richard viu todos reunidos,
Coçando a cabeça e tentando entender como um bilionário e uma cozinheira de vila acabaram como sócios, ele não pôde deixar de sorrir. Leila deu um tapinha no ombro dele. Aposto que você nunca trabalhou com gente tão boa. Richard sorriu. Veremos se eles dão conta. O dia da inauguração chegou mais rápido do que Leila esperava. A cidade inteira parecia saber do novo restaurante. Jornalistas estavam do lado de fora, prontos para cobrir o evento. Clientes faziam fila. E Leila? Ela estava surtando. O molho não está certo. O arroz queimou. Quem colocou açúcar no molho de soja? Richard entrou na cozinha e cruzou os braços. O que está acontecendo? Leila passou a mão pelo rosto. Caos, é isso que está acontecendo. Ele riu. Respire, está tudo sob controle. Ela olhou para ele, frustrada. Como você consegue estar tão calmo? Richard segurou seus ombros. Porque você é a melhor cozinheira que conheço. Leila parou. Por um momento, ela se esqueceu de tudo. Até que, primeiro pedido pronto. E assim começou a inauguração. Os clientes adoraram a comida. Foram tantos elogios que Leila mal podia acreditar. Richard observava tudo de longe, satisfeito. Paul aproximou-se dele. Você realmente apostou alto nisso. Richard sorriu levemente. E valeu a pena. Paul olhou para Leila, que ria enquanto servia uma mesa. E não é só pelo restaurante, não é? Richard desviou o olhar. Não sei do que você está falando. Paul riu. Claro que não sabe. Horas depois, o restaurante fechou. Leila desabou em uma cadeira, exausta. Richard sentou-se ao lado dela. Você sobreviveu. Ela suspirou. Por pouco. Ele sorriu. Mas você conseguiu. Ela olhou para ele. E pela primeira vez, percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O restaurante estava oficialmente funcionando. E, para surpresa de Leila, estava lotado todos os dias. As filas dobravam a esquina, os pedidos não paravam de chegar e os clientes saíam satisfeitos. Mas isso também significava que ela não tinha mais vida. Estou morrendo. Leila se jogou em uma cadeira nos fundos da cozinha após um longo dia. Richard, que estava relaxado tomando café, olhou para ela e riu. Você queria isso, lembra? Ela ergueu o rosto, cabelo bagunçado, avental manchado e puro cansaço no rosto. Eu queria um restaurante. Não queria virar um zumbi. Richard ergueu uma sobrancelha. A solução é simples. Qual? Contratar mais gente. Leila piscou. O quê? Richard cruzou os braços. Já contratei reforços. Como assim? Naquele momento, a porta da cozinha se abriu e 3 novos funcionários entraram. Leila ficou pasma. Quem são vocês? Richard tomou outro gole de café. Nossa nova equipe. Ela se levantou. Você contratou gente nova sem me avisar. Richard sorriu. Considera um presente. Ela colocou as mãos na cintura. Richard, sou sua sócia. Você não pode tomar decisões sozinho. Ele deu de ombros. Você estava reclamando de cansaço. Resolvi o problema. Leila abriu a boca para argumentar, mas ele tinha razão. Os novos funcionários pareciam capazes, e ela realmente precisava de ajuda. Tudo bem, você venceu essa. Richard sorriu vitorioso. Como sempre. Leila revirou os olhos. Não se acostume. Com a equipe reforçada, o restaurante se tornou ainda mais eficiente. Mas com isso veio um novo problema. A fama. Antes, era apenas um restaurante simples. Agora, influenciadores apareciam. Pessoas famosas postavam sobre os pratos. E, de repente, Leila se tornou uma figura conhecida. Eu não pedi por isso. Ela gritou quando viu um vídeo seu viralizando online. Richard, mais uma vez, pareceu divertido. O que aconteceu agora? Ela apontou para o celular. Este vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações. Richard sorriu. Parabéns. Ela o encarou, frustrada. Não tem graça. Sou apenas uma cozinheira. Ele cruzou os braços. E agora você é uma cozinheira famosa. Leila massageou as têmporas. Eu só queria cozinhar, não virar celebridade. Richard se aproximou, pegou o celular dela e sorriu. Sabe de uma coisa? Isso é bom. Como assim?
Ele a olhou nos olhos. Significa que as pessoas amam o Kvok. É faz. Leila abriu a boca para argumentar, mas parou. Porque, no fundo, ele estava certo. Com o restaurante crescendo, as coisas finalmente pareciam estar se encaixando. Até que um dia, Miranda voltou. Ela entrou no restaurante como se fosse a dona do lugar, usando óculos escuros e salto alto. Bom dia, queridos. Leila sentiu o estômago revirar. Richard, que estava no caixa, franziu a testa. O que você quer, Miranda? Ela sorriu. Só vim ver como vocês estão, depois de todo esse sucesso. Leila cruzou os braços. Você nunca aparece sem motivo. Miranda suspirou dramaticamente. Bem, já que você mencionou, ela tirou um convite dourado da bolsa. Estou organizando um evento especial e adoraria que vocês fornecessem o buffet. Leila piscou. O quê? Miranda sorriu. Sei que tivemos nossas diferenças, mas negócios são negócios, certo? Leila olhou para Richard. Ele parecia desconfiado. E que tipo de evento seria este? Miranda sorriu com uma agenda oculta. Um jantar beneficente. Muitas pessoas importantes estarão lá. Seria uma ótima oportunidade para vocês. Leila hesitou, porque apesar de tudo, não era uma má ideia. Mas ela também sentia que Miranda não era confiável. Ela olhou para Richard. O que você acha? Ele suspirou. Acho arriscado confiar nela. Miranda revirou os olhos. Pelo amor de Deus, Richard, estou-te oferecendo uma oportunidade de ouro. Leila hesitou um pouco mais, mas no final, ok, faremos o buffet. Miranda sorriu triunfante. Ótimo. Richard cruzou os braços. Se você tentar alguma coisa. Relaxe, querido. Vai ser um sucesso. E com isso, ela saiu. Richard olhou para Leila. Tem certeza disso? Ela respirou fundo. Sei que ela tem segundas intenções, mas se isso ajudar o restaurante a crescer, vale o risco. Richard suspirou. Você é mais corajosa do que eu pensava. Leila sorriu. E você ainda não viu nada. Nos dias seguintes, Leila e sua equipe trabalharam duro para preparar o buffet para o evento de Miranda. Mas algo não parecia certo. No dia do evento, quando chegaram para montar a comida, Leila notou um detalhe preocupante. Os garçons pareciam nervosos. Os organizadores evitavam contato visual com ela. E então Richard recebeu um telefonema. Ele atendeu e imediatamente empalideceu. O quê? Leila se virou para ele. O que está acontecendo? Richard olhou para ela, os olhos escuros de raiva. Miranda nos armou uma. Leila sentiu o coração acelerar. Como assim? Richard respirou fundo. Ela disse a todos os convidados que a comida do nosso restaurante foi feita por outro chefe. Os olhos de Leila se arregalaram. O quê? Basicamente, ela está usando nossa comida, mas afirmando que foi feita por um concorrente. Leila sentiu a raiva subir. Aquela cobra. Richard olhou para a equipe. Todos, parem de servir, agora. Os garçons trocaram olhares. Leila bufou. Não, eu mesma resolvo isso. Sem pensar duas vezes, ela subiu ao palco, pegou o microfone e disse, alto e claro, boa noite a todos. Espero que estejam gostando do jantar. Só quero esclarecer uma coisa. Miranda, que estava no fundo da sala, empalideceu. Toda esta comida foi preparada pelo restaurante Sabores da Vila. Por mim e minha equipe. Houve um murmúrio geral. Os convidados se entreolharam. Miranda tentou intervir. Isto é um erro. Mas Leila não lhe deu chance. Se alguém tiver dúvidas, sinta-se à vontade para vir à cozinha, e eu cozinharei um prato aqui mesmo. Os convidados explodiram em aplausos. Miranda tremia de raiva. E Richard? Ele apenas sorriu. Essa garota é incrível. Naquela noite, Leila e Richard saíram vitoriosos do evento. Miranda tentara-lhes puxar o tapete. Mas quem acabou como piada foi ela. E pela primeira vez, Leila percebeu que ela e Richard formavam uma ótima equipe. O restaurante estava ficando ainda mais famoso depois do fiasco de Miranda no evento. O nome Sabores da Vila estava agora em toda parte, nos jornais e nas redes sociais. Leila não conseguia mais andar pela cidade sem que alguém a reconhecesse. Ei, é a chefe dos Sabores da Vila, uma mulher apontou para Leila no mercado.
Você tem que me ensinar essa receita, outro cliente disse animadamente. Leila, segurando uma sacola cheia de ingredientes, apenas sorriu nervosamente e apressou-se para sair. Richard, que estava claramente se divertindo, caminhava ao lado dela com as mãos nos bolsos. Você está ficando famosa. Eu não queria ficar famosa. Leila resmungou, colocando um tomate na sacola. Mas agora é tarde demais, ela suspirou. Isso é culpa sua. Richard ergueu uma sobrancelha. Minha. Leila apontou para ele. Você me arrastou para este mundo de gente rica e agora estou presa aqui. Ele riu. Eu te arrastei ou você veio de bom grado? Ela abriu a boca para argumentar, mas fechou-a porque, no fundo, ele estava certo. Com o restaurante em expansão, Richard decidiu que era hora de levar as coisas adiante. Quero que você cozinhe para um jantar especial. Leila franziu a testa. O que você quer dizer com especial? Ele sorriu. Será um jantar de negócios, apenas para algumas pessoas selecionadas. Leila piscou. Vou cozinhar para mais gente rica. Basicamente. Ela suspirou. Não sei se meu coração aguenta mais isso. Richard riu. Você vai ficar bem. O jantar foi realizado no último andar de um hotel de luxo. Leila chegou carregando ingredientes e imediatamente se sentiu deslocada. Definitivamente não pertenço a este mundo, ela murmurou para si mesma. Mas assim que entrou na cozinha, tudo mudou. Era ali que ela se sentia em casa. Era ali que ela era ela mesma. Enquanto ela cozinhava, Richard entretinha os convidados. Os empresários ficaram impressionados com o crescimento do restaurante. Você encontrou um diamante bruto, Richard, comentou um deles. Aquela garota tem talento, acrescentou outro. Richard apenas sorriu. Eu sei. Quando os pratos começaram a ser servidos, os convidados ficaram em silêncio. O primeiro a falar foi um homem mais velho, de cabelos grisalhos. Isto é incrível. Os outros assentiram. Leila, que observava de longe, sentiu um calor no peito. Ela conseguiu. No entanto, nem tudo correu como planejado. Quando Leila voltou para a cozinha, viu algo que não deveria estar ali. O que você está fazendo? Um garçom segurava uma garrafa suspeita e tentava despejar algo no molho. Leila correu até ele e o impediu na hora. Os olhos do homem se arregalaram e ele fugiu. Volta aqui, ela gritou. Mas ele já tinha ido. Leila olhou para a garrafa e estremeceu. Alguém tentou sabotar o jantar. Ela correu para Richard. Precisamos conversar. Ele percebeu a seriedade em sua voz e assentiu. O que aconteceu? Ela mostrou a garrafa. Alguém tentou colocar isso no molho. Os olhos de Richard escureceram. Quem? Leila suspirou. Não vi direito, mas ele fugiu assim que me viu. Richard respirou fundo. Vou cuidar disso. E pela primeira vez, Leila viu algo diferente nos olhos dele. Ele estava genuinamente furioso. O jantar terminou bem, mas Richard não estava tranquilo. Ele queria descobrir quem estava por trás da sabotagem. Leila, por outro lado, estava exausta. Só quer dormir por uma semana. Richard a observou por um momento e, sem pensar, colocou a mão sobre a dela. Você fez um ótimo trabalho hoje. Ela corou. Obrigada. Ele sorriu. E agora acho que merecemos uma pausa. Leila riu. Finalmente, algo sensato vindo de você. O dia seguinte amanheceu com uma energia estranha no ar. Leila chegou cedo ao restaurante, ainda sentindo o peso do que acontecera no jantar na noite anterior. Não conseguia parar de pensar no fato de que alguém tentara sabotar a comida. E se ela não tivesse visto a tempo? Se aquele jantar tivesse sido arruinado, o restaurante poderia ter sido desacreditado e tudo o que ela e Richard trabalharam para construir teria ido por água abaixo. Isso não pode acontecer de novo. Ela entrou na cozinha e começou a organizar as coisas. Mas antes que pudesse começar a trabalhar, Richard apareceu. Precisamos conversar. Leila, ainda mexendo com os ingredientes, suspirou. Se for sobre o jantar de ontem à noite, já estou estressada o suficiente. Richard cruzou os braços. Eu sei, mas há algo que você precisa saber. Leila franziu a testa. O que é? Ele tirou o celular do bolso e virou a tela para ela. Leila sentiu o estômago embrulhar. O que é isto? Na tela, havia uma manchete bombástica. Dona de restaurante de sucesso envolvida em escândalo de fraude, boatos indicam que chefe principal não passa de uma farsa.
O rosto de Leila estava na foto. Seus olhos se arregalaram. Mas o quê? Quem escreveu isso? Richard respirou fundo. Estou investigando, mas parece que alguém está tentando nos derrubar. Leila sentiu a cabeça girar. Primeiro tentam sabotar a comida e agora isso. Richard assentiu. Eu sabia que nosso crescimento incomodaria alguns concorrentes, mas isso está indo longe demais. Leila cerrou os punhos. Isso é ridículo. Eu trabalho mais neste restaurante do que qualquer um. Como podem dizer que sou uma farsa? Richard suspirou. Eu cuido disso. Como? Ele a olhou com firmeza. Dando a essa pessoa exatamente o que ela quer. Leila piscou. Você está louco. Confia em mim. Leila cruzou os braços. Eu confio em você. Mas se este plano falhar, você lavará toda a louça do restaurante por um mês. Richard sorriu. Fechado. Nos dias seguintes, Richard fez o impensável. Ele anunciou um evento aberto onde qualquer um poderia ir ao restaurante e assistir Leila cozinhar ao vivo. Tem certeza disso? Ela perguntou, nervosa. Richard assentiu. Se querem questionar suas habilidades, vamos mostrar que estão errados. Leila mordeu o lábio. Isso pode dar muito errado. Richard sorriu. Ou pode dar muito certo. No dia do evento, o restaurante estava lotado. Jornalistas, influenciadores, clientes antigos e novos. Todos estavam lá para ver se Leila realmente sabia cozinhar ou se era uma farsa. Leila estava nervosa, mas Richard colocou a mão em seu ombro. Apenas faça o que você sempre faz. Ela respirou fundo e foi para a cozinha. O que aconteceu em seguida foi uma obra-prima. Leila cozinhou com paixão. Cada prato saiu impecável e os clientes ficaram impressionados com a facilidade com que ela criava novos sabores. Quando o evento terminou, todos os jornalistas elogiavam suas habilidades. Ela é realmente talentosa. A comida é incrível. Definitivamente não é uma farsa. Richard sorriu, satisfeito. Eu te disse. Leila, exausta, sentou-se em uma cadeira e soltou um suspiro de alívio. Essa foi a coisa mais assustadora que já fiz na vida. Richard riu. Mas valeu a pena. Leila sorriu. Realmente valeu. Após o evento de demonstração, Leila se tornou uma verdadeira sensação na cidade. Os Sabores da Vila estava sempre lotado e seu nome estava em todos os blogs de culinária. Mas Leila sabia que no mundo dos negócios, nem tudo era um mar de rosas. Isso está indo rápido demais, Richard. Ela e Richard estavam na cozinha enquanto a equipa organizava os pedidos. E isso não é bom? Ele perguntou, cruzando os braços. Leila suspirou, misturando o molho do yakisoba. É, mas sinto que, não sei, algo ruim vai acontecer. Richard soltou uma gargalhada. Você está sendo paranoica. Talvez. Mas desde que aquele cara tentou sabotar o jantar, não consigo relaxar. Richard ficou sério. Se isso for verdade, vou descobrir quem está por trás disso. Leila olhou para ele e suspirou. Cuidado para não se envolver demais. Richard deu-lhe um meio sorriso. Tarde demais para isso. Naquela noite, Richard foi a um de seus contatos de confiança, Samuel Lopes, um investigador particular. Preciso de informações sobre quem está tentando destruir o restaurante. Samuel ergueu uma sobrancelha. E por que você está tão interessado nisso? Richard hesitou por um momento, depois disse, porque está me afetando também. Samuel sorriu. Tudo bem, verei o que posso descobrir. 2 dias depois, a notícia chegou. Richard, descobri quem está por trás disso. Ele atendeu o telefone na hora. Prossiga. Miranda. Richard franziu o senho. Claro, é ela. Ela não conseguiu aceitar a humilhação do último evento. E agora ela tem um plano maior. Richard sentiu o estômago revirar. O que ela está planejando? Samuel suspirou. Ela está tentando comprar o restaurante. Richard ficou em silêncio por um momento. Então murmurou, ela enlouqueceu. Leila estava limpando a cozinha quando Richard entrou com uma expressão sombria. Precisamos conversar. Ela olhou para ele. Isso nunca é bom. Miranda está tentando comprar o restaurante. Leila congelou. O quê? Ela quer te derrubar. E a melhor maneira de fazer isso é tirando o restaurante de você. Leila sentiu a raiva subir. Ela nunca vai conseguir. Richard sorriu.
Era exatamente isso que eu queria ouvir. Mas, no fundo, ele sabia. Miranda não ia desistir tão facilmente. Na manhã seguinte, Leila recebeu uma proposta ultrajante. Um homem de terno apareceu no restaurante, entregando-lhe um contrato. A SRT Miranda quer comprar este restaurante por um preço generoso. Leila pegou o papel e olhou os números. Ela está brincando comigo. O homem ajeitou os óculos. Não, senhorita. Ela acredita que esta é uma oferta justa. Leila rasgou o contrato. Diga a ela que não estou à venda. O homem ficou parado por um momento, depois pegou os pedaços de papel e saiu. Richard apareceu pouco depois. O que ele queria? Leila cruzou os braços. Miranda tentou-me comprar. Richard sorriu. E o que você fez? Leila ergueu o queixo. O que você acha? Ele riu. Você me surpreende mais a cada dia. Mas Miranda não desistiu. No dia seguinte, outra notícia bombástica surgiu. Sabores da Vila fechado por violações sanitárias. Leila sentiu o coração despencar. Isso não pode ser real. Richard sabia que era uma armação. Ela quer que o restaurante feche. Leila se recusou a aceitar. Então vamos lutar. Richard sorriu. Agora você está falando a minha língua. O impacto da notícia atingiu como uma bomba. Leila continuava olhando para a manchete como se esperasse que as palavras desaparecessem da tela. Sabores da Vila fechado por violações sanitárias. Isso é ridículo, ela exclamou, jogando o celular na mesa. O restaurante passou em todas as inspeções. Richard, ao lado dela, olhava o documento oficial enviado pelos inspetores. Isso é uma armação. Miranda deve ter subornado alguém. Leila sentiu o sangue ferver. Ela quer destruir tudo o que construímos. Richard cruzou os braços, pensativo. Se ela quer guerra, então trauma. Na manhã seguinte, Leila e Richard foram direto ao escritório da Vigilância Sanitária. Lá, foram recebidos por um homem de terno cinza com uma expressão monótona. Senhorita Leila, Sr. Stone, lamento informar, mas o Sabores da Vila está fechado até novo aviso. Leila inclinou-se sobre a mesa, furiosa. Baseado em quê? O homem folheou um relatório. Foram encontradas evidências de produtos vencidos, falta de limpeza na cozinha e uma infestação de pragas. Isso é mentira. Leila bateu a mão na mesa. Richard interveio, mantendo a calma. Queremos ver as evidências. O inspetor suspirou e empurrou algumas fotos na direção deles. Leila pegou as fotos e sentiu o estômago revirar. Prateleiras cheias de produtos vencidos, panelas com resíduos de sujeira, para piorar, a foto de uma barata no canto da despensa. Isso não pode ser, Leila sussurrou. Richard pegou as fotos e as estudou uma por uma. Estas imagens são forjadas. O inspetor ergueu as sobrancelhas. Como pode ter certeza? Richard apontou para um detalhe na foto da despensa. Esta marca de tempero não está no mercado há 2 anos. O inspetor hesitou. Leila se levantou. Isso prova que alguém plantou essas evidências para nos incriminar. O homem suspirou. Ainda assim, a denúncia foi feita. Se quiserem reverter a decisão, precisarão de uma nova inspeção. Então faça uma nova inspeção agora, Leila exigiu. O inspetor balançou a cabeça. Infelizmente, há um processo burocrático. A nova inspeção não poderá acontecer antes de 2 semanas. Os olhos de Leila se arregalaram. 2 semanas. Richard cerrou os punhos. Isso não é coincidência. Miranda está mexendo os pauzinhos. Leila sentiu um nó na garganta. 2 semanas com o restaurante fechado significavam clientes perdidos, prejuízo financeiro e, pior, um dano à reputação que poderia ser irreversível. Mas então uma ideia lhe ocorreu. Ela olhou para Richard. Se não podemos abrir o restaurante, então vamos levar o restaurante aos clientes. Na manhã seguinte, Leila e Richard estavam na cozinha preparando refeições especiais para a viagem. Se não podemos ter as pessoas vindo até nós, levaremos a comida até elas. Richard sorriu. Gosto do seu jeito de pensar. Mobilizaram toda a equipe do restaurante. Em poucas horas, um sistema improvisado de entrega foi montado. Vamos postar isso nas redes sociais. Leila disse, pegando o celular. Richard pegou o próprio celular e rapidamente digitou algo. Logo depois, a postagem foi ao ar. O Sabores da Vila pode estar fechado, mas nossa comida ainda chega até você.
Peça agora e desfrute de sabores caseiros onde quer que esteja. Os clientes foram à loucura. Você acha que isso vai funcionar? Leila perguntou, ansiosa. Richard sorriu. Você duvida de mim? Sempre. Então você vai se surpreender. E funcionou. Os pedidos não paravam de chegar. Em poucas horas, a cozinha era uma bagunça completa, no melhor sentido possível. Leila e a equipe corriam para lá e para cá, embalando pedidos, organizando entregas, tortas e garantindo que tudo estivesse perfeito. Estamos sobrecarregados, exclamou um dos funcionários. Isso é um problema ou uma solução? Leila respondeu, rindo. A verdade era que, apesar do caos, o plano estava funcionando. Mas Miranda não ia deixar barato. Naquela mesma noite, uma nova manchete apareceu. Restaurante fechado continua operando ilegalmente. Leila segurou o celular e suspirou de raiva. Essa mulher não tem limites. Richard pegou o celular dela. Deixe que eu cuido disso. Ele ligou para Samuel, o investigador particular. Descubra como Miranda está conseguindo essas informações e me avise. Leila cruzou os braços. Ela tem alguém infiltrado. Richard assentiu. E vamos descobrir quem é. Na manhã seguinte, um dos funcionários do restaurante foi pego em flagrante tirando fotos secretas. Leila saiu da cozinha, furiosa. O que você está fazendo? O homem engoliu em seco, escondendo o celular. Richard pegou o aparelho da mão dele e viu as mensagens trocadas com Miranda. Peguei. O funcionário tentou correr, mas Richard bloqueou a saída. Fala agora ou levaremos isso para a polícia. O homem hesitou e depois confessou tudo. Miranda me pagou para passar informações. Ela queria saber o que vocês estavam fazendo e sabotar seus planos. Leila fechou os olhos, tentando controlar a raiva. Richard encarou o homem. Pegue suas coisas e saia. O homem fugiu. Leila se virou para Richard. Isso significa que Miranda já sabe que estamos revirando. Richard assentiu. E agora que sabemos a verdade, é hora de contra-atacar. Richard pegou o telefone e fez uma ligação. Ei, preciso de um favor. Do outro lado, Samuel respondeu, o que você tem em mente? Richard sorriu. É hora de expor Miranda. No dia seguinte, um novo artigo apareceu online. Empresária envolvida em esquema de sabotagem contra restaurante rival. O artigo continha todas as provas da manipulação de Miranda. Mensagens, transações bancárias, subornos. Miranda foi pega em seu próprio jogo. Ao final da tarde, Leila e Richard foram chamados para uma reunião CO. O órgão regulador. Com estas novas informações, reabriremos os sabores da vila imediatamente. Leila sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sério? O inspetor sorriu. Sério? Leila olhou para Richard e, sem pensar, o abraçou com força. Ele ficou surpreso, mas rapidamente a abraçou de volta. Conseguimos. Naquela noite, o restaurante reabriu com uma fila de clientes do lado de fora. Leila olhou para aquilo e sorriu. Isso é inacreditável. Richard colocou as mãos nos bolsos. Não, este é o resultado do seu trabalho. Ela olhou para ele. Ele olhou de volta para ela. Por um momento, tudo ficou em silêncio até Leila soltar uma risada nervosa. Se você acha que isso significa que vai comer de graça, está enganado. Richard riu. Você realmente é impossível. Mas, no fundo, ele sabia que estava completamente apaixonado por ela. A reabertura dos sabores da vila foi um sucesso estrondoso. Desde as primeiras horas do dia, clientes fiéis e curiosos formavam uma fila que se estendia pela calçada, ansiosos para provar os pratos que se tornaram o assunto da cidade. Dentro da cozinha, Leila comandava tudo com precisão, mas também com um sorriso no rosto. Pela primeira vez em semanas, ela se sentia no controle. Vamos nos divertir um pouco com quem só lê os comentários. Digite Pepsi nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos voltar à história. Richard, por outro lado, observava tudo à distância com uma expressão que a equipe não conseguia decifrar. Ele está agindo estranho, comentou um dos cozinheiros. Talvez ele esteja apaixonado pela chefe, brincou o outro, rindo. Ou talvez ele esteja apenas planejando alguma coisa. E, de fato, estava. Naquela noite, Richard esperou até que todos os clientes tivessem saído e a equipe terminasse suas tarefas antes de falar com Leila. Ela estava na cozinha, limpando uma bancada, quando sentiu alguém se aproximar.
Preciso falar com você. Ela olhou para Richard e ergueu uma sobrancelha. Se for sobre um novo investimento, posso recusar agora ou depois. Ele riu, cruzando os braços. Desta vez, não é sobre negócios. Leila secou as mãos no avental e encostou-se na bancada. Então, o que é? Richard respirou fundo. Quero-te levar para jantar. Ela piscou algumas vezes. Jantar? Tipo, fora do restaurante. Sim. Leila inclinou a cabeça, desconfiada. Você nunca me convidou para jantar antes. Sempre há uma primeira vez. Ela o encarou por alguns segundos, tentando descobrir qual era o jogo dele. Mas algo na maneira como ele a olhava, a firmeza em sua voz, fazia parecer que aquilo não era apenas um jantar. Leila respirou fundo e, contra todas as expectativas, respondeu. Ok. O restaurante que escolheram era um dos mais luxuosos da cidade. Leila olhou ao redor, nervosa. Sinto que estou sendo analisada. Richard sorriu. Você está, mas ignore. Ela revirou os olhos. Fácil para você dizer. Você nasceu neste ambiente. Ele inclinou a cabeça. E onde você preferiria? Leila pensou por um momento. Prefiro lugares onde posso ser eu mesma, onde ninguém se importa se minhas roupas têm farinha ou se minhas mãos cheiram a temperos. Richard ficou em silêncio por alguns segundos. Sabe, gosto disso em você. Leila sentiu o rosto esquentar. O quê? Como você não tenta se encaixar. Como não tem medo de ser quem você é. Ela soltou uma risada nervosa. Se isso é um elogio, estou anotando. Eles não acontecem com frequência. Richard riu, pegando sua taça de vinho. Então você deveria tomar mais notas, porque ainda tenho muitos mais para te dar. Leila sentiu o coração acelerar. Porque ele estava falando assim. E, mais importante, porque isso a fazia sentir coisas que não deveria sentir. O jantar correu bem, bem demais. Eles conversaram como se nada mais importasse, como se o mundo inteiro fosse apenas aquele momento. Mas tudo desmoronou quando estavam saindo do restaurante. Do outro lado da rua, um grupo de jornalistas os esperava. Câmeras, flashes, microfones e perguntas incisivas. Sr. Stone, a SRT Leila é a sua nova namorada. Este jantar foi um encontro romântico. Isso significa que você não está mais interessada em mulheres da alta sociedade. Leila congelou. Richard manteve a compostura, mas seus olhos ficaram frios. Ele colocou o braço em volta da cintura de Leila e rapidamente a guiou para o carro. Ignoro-os. Mas era impossível ignorar. Eles eram o centro das atenções na cidade. E agora, não havia como voltar atrás. Na manhã seguinte, a internet explodiu. CEO Richard Stone flagrado em jantar romântico com garota da vila. Leila quase teve um ataque de pânico quando viu. O quê? Mensagens de clientes, amigos e até estranhos inundaram seu telefone. Isso é verdade. Vocês estão namorando. Quando isso aconteceu? Ela jogou o telefone na mesa e passou as mãos pelo rosto. Isso é um pesadelo. E então, o telefone tocou. Ela atendeu sem pensar. Leila. Era sua avó. Vovó, posso explicar. Você está saindo com aquele homem. Não, quer dizer, sim, mas não é como estão dizendo. Então como é? Leila não sabia como responder. E foi nesse momento que alguém bateu na porta. Ela se virou e viu Richard. Sentiu que o dia estava prestes a piorar ainda mais. Richard cruzou os braços. Você viu as notícias? Leila suspirou. Claro que vi. Meu telefone não para. Minha avó está prestes a me estrangular. Ele suspirou. Sinto muito. Sinto muito. Isso está arruinando minha reputação. Ele ergueu uma sobrancelha. Sua reputação ou seu coração? Leila congelou. O quê? Porque acho que você está mais assustada com o que está sentindo do que com o que as outras pessoas vão pensar. Ela ficou sem palavras. E então ele se aproximou. Eu gosto de você. Eu gosto de você, Leila. E acho que você gosta de mim também. Ela sentiu o mundo girar. Richard. Você não precisa responder agora, mas quero que pense sobre isso. Leila não sabia o que pensar. Tudo o que sabia era que seu coração estava uma completa bagunça. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Revirou-se na cama, encarou o teto,
tentou ignorar a confusão dentro de si, mas não adiantou. Ela estava perdida. E pior, talvez estivesse apaixonada. Leila ficou acordada a noite toda. Não importava o quanto tentasse afastar os pensamentos, Richard estava em sua mente. Cada palavra que ele dizia, cada olhar que lhe lançava, cada momento em que a tratava como se fosse especial. Ela queria negar, acreditar que era tudo apenas um jogo, mas era real. E a pior parte? Ela gostava. Mas admitir isso em voz alta parecia assustador demais. Na manhã seguinte, Leila decidiu focar no trabalho. Chegou ao restaurante mais cedo que o normal, determinada a ocupar a mente com qualquer coisa que não envolvesse Richard Stone e seus olhares intensos. Mas o destino não planejava deixá-la em paz. Assim que entrou na cozinha, viu um envelope branco sobre o balcão. Seu nome estava escrito à mão nele. Com o coração acelerado, ela abriu o envelope e encontrou um bilhete. Não fuja. Precisamos conversar. Estarei te esperando no Hotel Grand Imperial às 19 horas, Richard. Leila sentiu um frio na barriga. Ele queria conversar. Sobre o quê? E mais importante, ela deveria ir. O dia passou rápido demais e, antes que percebesse, já era quase noite. Leila se encarou no espelho, insegura. Parte dela queria ignorar completamente aquele bilhete. A outra parte, no entanto, já sabia que iria de qualquer maneira. Às 19 horas em ponto, Leila chegou ao Hotel Grand Imperial. Entrou no saguão luxuoso e olhou ao redor, sentindo-se um pouco deslocada. Então ela viu Richard. Ele estava parado perto de uma mesa reservada, vestindo um terno impecável com um olhar sério, mas gentil. Leila respirou fundo e caminhou até ele. Você veio. Ainda não decidi se foi um erro. Richard sorriu levemente. Então sente-se e descubra. Ela revirou os olhos, mas sentou-se. O garçom serviu 2 taças de vinho, e Leila percebeu que Richard parecia nervoso. Isso era raro. O que é de errado? Ela perguntou. Ele tomou um gole do vinho antes de falar. Quero-te fazer uma proposta. Leila franziu a testa. Se for outra proposta de emprego. Quero que você fique comigo. O mundo parou. Leila piscou, pensando que tinha ouvido errado. O quê? Richard olhou diretamente nos olhos dela. Eu gostei de você, Leila, e não quero mais fingir que não. Seu coração disparou. Richard, isso não faz sentido. Faz todo o sentido do mundo. Você me afeta de um jeito que ninguém nunca afetou. Não me importo de onde você vem. Não me importo com o que as pessoas dizem. Só me importo com o que temos. Leila sentiu suas emoções tomarem conta. Ela queria acreditar nele. Queria aceitar. Mas o medo. Não sou como as mulheres que você conhece. Não sei como viver no seu mundo. Richard pegou a mão dela por cima da mesa. Não quero que você mude. Quero você exatamente como você é. Leila sentiu os olhos arderem. Você não pode prometer isso. Então me deu uma chance de provar. Ela ficou em silêncio, o coração acelerado. O mundo ao seu redor parecia distante. E então, sem pensar, ela segurou o rosto dele e o beijou. Um beijo cheio de tudo o que fora reprimido. E naquele momento, tudo fez sentido. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia de que Richard e Leila estavam juntos explodiu na mídia. Havia especulações, fofocas, gente torcendo contra. Mas nada disso importava. Eles estavam felizes. E quando Leila finalmente parou para pensar, percebeu que nunca fora tão feliz em toda a sua vida. Meses depois, Richard a levou para um jantar especial. Um jantar ainda mais especial que os outros. E quando o relógio marcou meia-noite, ele se ajoelhou diante dela, segurando uma caixa de veludo. Case-se comigo. O coração de Leila quase saltou do peito. O quê? Richard sorriu. Sei que você nunca planejou isso. Sei que casamento nunca fez parte dos seus planos. Mas também sei que não consigo imaginar minha vida sem você. Lágrimas começaram a cair de seus olhos. Richard. Eu te amo, Leila. E quero passar o resto da minha vida com você. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. E então disse as palavras que mudariam sua vida para sempre. Sim. O casamento foi um evento lindo e inesperado. Diferente das cerimonias luxuosas da alta sociedade, Richard queria algo que tivesse a essência de ambos. Então a cerimônia aconteceu na vila onde Leila cresceu, no jardim da casa de sua avó. Flores simples, luzes penduradas nas árvores,
mesas cheias de comida caseira preparada pela comunidade. Leila usava um vestido de renda delicado, nada extravagante, mas que a fazia parecer uma princesa. Seu cabelo estava solto com algumas flores naturais entrelaçadas. Richard, por outro lado, usava um terno impecável, mas sem toda a formalidade extra. Ele queria que este dia fosse perfeito para Leila. A vila inteira compareceu. A avó de Leila chorou como nunca. Os moradores aplaudiram e se emocionaram. E quando Richard e Leila disseram sim, houve vivas e aplausos por toda parte. Foi um casamento simples, mas cheio de amor. Na hora da festa, Leila percebeu algo inesperado. Richard estava completamente à vontade. Conversava com as pessoas, ria, segurava um prato cheio de yakisoba que ela mesma fizera naquela manhã. Ele não parecia o CEO inatingível que todos conheciam. Parecia apenas um homem apaixonado por sua esposa. Leila sorriu. Nunca imaginou que sua vida tomaria este rumo. Mas olhando para Richard ali, na vila onde crescera, percebeu que ele pertencia ali tanto quanto ela. Então, antes que jogassem arroz sobre os noivos, Richard pegou a mão de Leila e sussurrou: agora você é oficialmente minha para sempre. Ela sorriu e respondeu, brincando: espero que você aguente passar o resto da vida com uma cozinheira teimosa. Ele riu e a beijou novamente. O que você achou da história de Richard e Leila? Compartilhe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria esta história? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todas as nossas histórias. E sinta-se à vontade para assistir a mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.